Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane Menezes, sou professora da disciplina de farmacologia e hoje eu gostaria de apresentar o plano de aula para que vocês ficassem aí bem informados de tudo que nós iremos estar trabalhando em sala de aula, tá bom? Sobre a disciplina, e aí logo após vocês poderão, então, estar solucionando algum tipo de dúvida que tenha ficado durante o momento da explicação do plano, tá? Eu gostaria de começar a compartilhar com vocês a tela para que vocês possam observar o plano, né, de forma bem mais clara. Deixa eu só organizá-lo para que vocês possam acompanhar, tá? Então, deixa eu aumentar essa fonte para vocês poderem observar direitinho. E é isso, né? Nós estamos agora diante do plano de ensino da disciplina de noções básicas de farmacologia para o curso técnico em enfermagem, né? A nossa disciplina será trabalhada, né, durante a semana toda, segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Nós iremos trabalhar em horários diferentes, né? Segunda, quarta e sexta. Teremos aula das 8 da manhã às 9 horas da manhã. E na terça e quinta, a gente inicia um pouco mais tarde, às 8h30 e às 10 horas da manhã. Mas esse horário a gente também pode estar organizando de uma melhor forma possível aí para todos, tá? O nosso encontro, ele tem aí uma duração de 1h30, de terça, nos dias da semana de terça e quinta, e 1 hora, tá? De segunda, quarta e sexta. Nós teremos aula na disciplina, tanto na forma teórica, tá? Acompanha aí a tela para que vocês possam ficar por dentro do que nós estamos falando, e também aula prática, tá? Essas aulas práticas serão marcadas, bem organizadas, para que possamos estar trabalhando da melhor maneira possível a disciplina de farmacologia, tá? Então, vejam bem, para falarmos de plano de aula, é preciso falar também sobre a questão do perfil do egresso, né, do aluno no curso técnico em enfermagem, como um todo. Que abordagem ter, o que nós iremos desenvolver, quais as funções, né? E esses pontos eu gostaria de estar trabalhando com vocês, onde o primeiro fala sobre identificar os determinantes e os condicionantes do processo saúde e doença. Nós, como profissionais da área, nós, como profissionais técnico em enfermagem, porque eu também sou técnica em enfermagem, né? Primeiro eu fiz a graduação, fiz o inverso de vocês, e depois que eu fiz o curso técnico, né? E a gente aprende tanto no técnico quanto na graduação que é necessário nós aprendermos a identificar o que determina, o que é que condiciona o processo de desenvolvimento de saúde e doença. É necessário que a gente entenda, né, quais são os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento de uma doença, quais são os fatores que contribuem para que haja uma manutenção da saúde. Então, esses pontos são muito importantes vocês conhecerem, é importante que nós trabalhemos eles, né, para que vocês possam, então, estar cientes, né, perdão, pessoal, do que possa estar desenvolvendo a nível de curso, né? Outro ponto importante é identificar a estrutura e a organização do sistema de saúde vigente, entendermos sobre o SUS, entendermos mais para frente, eu acredito que vocês já viram disciplinas, né, que são específicas para essa área. Claro que eu não irei falar com vocês nesse plano todos os pontos, porque esses pontos eles devem ser lidos por vocês de forma bem entendida, né, para que vocês possam depois colocar em prática. Mas alguns principais eu gostaria de compartilhar, onde o outro plano muito importante fala do planejamento e organização do trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. Esse é um dos pontos principais que nós da enfermagem devemos colocar em prática
Nós, no início da aula de hoje, nós falamos sobre a questão da qualidade da assistência, sobre a empatia, né, a empatia tanto para com o paciente, quanto também para o colega de trabalho, né, membro da equipe. Eu costumo dizer também em sala de aula que não é necessário você gostar, né, de quem trabalha com você, porque você não é obrigado a isso, mas é obrigado a respeitá-lo, né, para que o trabalho possa fluir de uma melhor maneira aí para tanto para com todos os profissionais membros da equipe, quanto também para o paciente, porque a forma como a equipe trabalha reflete na qualidade da evolução clínica do paciente, né? Existem pessoas que trabalham muito bem, que são organizados, que gostam de que fazem, né? E que fazem bem feito aquilo que escolheram fazer. E isso faz toda a diferença na vida do nosso paciente, já que nós estamos falando do curso técnico em enfermagem, né? Então, a qualidade da assistência de forma integral, que aborde o ser humano como um todo, porque quando o indivíduo procura uma determinada instituição de saúde, ele está precisando de cuidado. E quando ele precisa de cuidado, é um cuidado que deve ser voltado de forma holística, visando o homem como um todo, né? O homem, ele não é só corpo, não é só matéria. Então, esse cuidado holístico é um cuidado que visa, né, o biopsico, né, mental, psicológico do paciente. Né? Essa visão, ela deve ser respeitada, né? O biológico, psicológico, o social, o espiritual também entra numa forma de cuidado. Não sei se vocês já viram, em ambientes hospitalares, existe a presença de um capelão, né, que cuida da assistência espiritual dos pacientes. Isso também é importante, é uma forma de cuidado integral, né? Realizar um trabalho em equipe, olha, outro ponto importante, correlacionando conhecimentos de várias disciplinas, de várias ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. Numa equipe de saúde não existe só enfermeiros, não existe só a enfermagem, né? Abordando aí o técnico de enfermagem também. Existe a medicina, existe o médico, existe o físio, existe o psicólogo, o nutricionista. Então, são áreas com um único objetivo, que é atender e prestar a melhor qualidade ao nosso paciente. Outro ponto muito importante, até porque estamos vivenciando a pandemia, é aplicar normas de biossegurança, né? Biossegurança significa segurança da vida, proteção tanto nossa quanto dos profissionais, como também lá dos nossos pacientes. Que ações são essas que nós poderemos estar colocando em prática, né, para proteger nossas vidas e proteger a vida do nosso paciente? Quais os métodos, né? Quais são as medidas preventivas? E tudo isso vocês já adquiriram em conhecimento até aqui no curso onde vocês chegaram, né? O curso está sendo um pouco longo, até por causa da Covid-19, mas eu tenho certeza que vocês estão adquirindo conhecimento, e isso é importante, né? Aplicar princípios e normas de higiene. Sabemos que a questão da higienização é de suma importância. Isso a gente já sabe desde Florence Nightingale, lá na história da enfermagem, quando ela percebeu que os soldados estavam morrendo muito mais dentro do hospital de campanha, dentro da unidade hospitalar, do que lá fora no campo de batalha. E aí ela foi investigar o motivo pelo qual os soldados estavam morrendo dentro do hospital. A falta de higiene é um fator desenvolvedor de doença, de agravos, né, na qualidade da saúde desse indivíduo que está precisando de cuidado, que está interno, que está doente. Então, é primordial que nós trabalhemos sempre com orientação, com educação às pessoas que nos rodeiam, né? É um papel nosso também da enfermagem. Interpretar e aplicar a legislação. Nós devemos trabalhar sempre de acordo com a nossa legislação.
Nós temos que saber até onde nós podemos ir, até onde nós podemos agir, né? É importante também, porque existem fatores aí dentro da legislação que, se nós não conhecermos, nós poderemos estar cometendo aí atos infracionais, né? Uma infração, uma negligência ou uma imprudência. Então, é importante também conhecer sobre legislação, né? É importante que nós busquemos informação, né? Para que nós possamos aí ser os melhores profissionais. Não o melhor profissional para se achar melhor do que outro profissional, não, né? Mas para que a gente possa prestar a melhor assistência àqueles que estão em nossas mãos, aqueles que estão confiando em nosso trabalho, né? Outro ponto também importante, porque todos são, mas eu estou só focando, dando ênfase àqueles de mais importância, que fala sobre a interpretação e a aplicação das normas do exercício profissional, que possamos trabalhar de forma ética, respeitando a nossa profissão, respeitando o sigilo profissional, né, que nós já possamos colocar em prática isso aí, né, para que a ética ela seja sempre mantida, né, orientar clientes, outro ponto, olha, ou pacientes a assumirem uma autonomia à própria saúde, isso aqui se faz com educação, com orientação, né? Eu não sei se vocês já conheciam, já tinham visto isso em algum lugar, mas é importante que a gente fale sobre isso. Outro, registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com as exigências no campo de atuação. Quando vocês já estiverem trabalhando, já estiverem desenvolvendo a profissão de vocês, que tudo que possa acontecer no teu ambiente de trabalho possa ser registrado, até para você ficar respaldado por lei, resguardado por lei. Por isso que é importante a gente conhecer da nossa legislação, para que a gente saiba, né, até onde a gente pode estar agindo. Outro, coletar e organizar dados, né, relativos ao campo de atuação, através dos hábitos, da observação em si, do ambiente de trabalho, realizar primeiros socorros em situações de emergência, né, eu já soube que vocês fizeram alguns cursos aí de primeiros socorros, isso é muito importante para que vocês sejam aí excelentes profissionais que são e que já são profissionais, né? Só estão ainda se aprimorando, né? E agora, sem mais nem longas, eu gostaria de apresentar os nossos conteúdos, né? Apresentar a ementa que será trabalhada na disciplina de farmacologia, na disciplina de noções básicas de farmacologia, né? Onde o primeiro capítulo, nós estaremos falando sobre a introdução ao estudo da farmacologia, né? E aqui dentro existe um leque de informações, onde vocês estarão aprendendo conceitos gerais, né? Medicamentos que são de referência, medicamentos genéricos, os similares, quais são as finalidades ou os objetivos terapêuticos de cada fármaco, o tipo de ação medicamentosa, os efeitos colaterais, é importante saberem. E aí, muita gente pode se perguntar, mas por que um técnico de enfermagem deve saber de farmacologia, né? Por que um técnico tem que saber qual é o efeito colateral? Quem manipula, quem cuida diretamente do paciente é o técnico em enfermagem. Quem passa muito mais tempo evoluindo o cuidado do paciente é o técnico em enfermagem. Então, é necessário que ele tenha esse conhecimento de farmacologia para poder identificar algum tipo de problema que esteja desenvolvendo por causa da administração desse medicamento. Até porque são vocês quem administram esse medicamento. São vocês que preparam os medicamentos, são vocês que administram, e são vocês que devem estar observando esse paciente. Existem reações que são tóxicas de determinados medicamentos. Então, quem administra é que deve observar o paciente. Não que a enfermagem toda, a equipe não esteja observando,
Mas, geralmente, pela legislação, quem prepara é quem administra. E quem preparou, quem administrou, é quem vai observar as reações que o paciente vai desenvolver após o uso da medicação. O que acontece no dia a dia? O profissional prepara a medicação e, quando prepara a medicação que administra, ele se ausenta de perto do paciente. E muitas das vezes ele desenvolve reações tóxicas, né? Reações essas que muitas das vezes pode levar, inclusive, ao fechamento de glote, leva ao edema de glote, o indivíduo não consegue respirar, porque a glote dele, a laringe dele, está inchada, está edemaciada por causa da medicação que você administrou e você não ficou observando as reações do paciente. Então é importante, gente, não é só a gente chegar e agir mecanicamente, não. Ah, eu vou chegar no meu ambiente de trabalho, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou preparar a medicação, eu vou administrar leito por leito e vou lá para o prontuário começar a preencher. Não é bem assim. Existe todo um processo de planejamento, de organização de ações que a equipe toda da enfermagem faz, mesmo que seja rápido, ali só naquele momento, né, que chega o pessoal, que chega a equipe, para desenvolver a melhor assistência, gente. Né? A cada dia que passa, a gente sabe que os procedimentos são os mesmos procedimentos, mas os pacientes são diferentes, porque é rotativo, né? O paciente A teve alta, daqui a pouco o paciente B já está no lugar daquele paciente A. Então, é necessário que a gente entenda isso, né? Então, tipos de ação, efeitos colaterais, efeito adverso. Olha aqui a reação que eu estou falando para vocês, a reação de toxicidade, reação alérgica. Existem pacientes que chegam e não têm, gente, condições nenhuma de informar nada sobre ele. É um indivíduo totalmente leigo, né? Às vezes analfabeto, não entende, né, as coisas que se passam ao redor dele. Então, muitas das vezes a gente se depara com isso. Eu, como sou da área da obstetrícia, já vi muitas mulheres que chegam na maternidade que não têm conhecimento nenhum, que nem sabiam que estavam gestantes, que estavam grávidas. Olha só o nível de conhecimento. Ah, professora, hoje é impossível ninguém conhecer nada por causa da internet. Existem pessoas que estão numa, como é que eu posso dizer para vocês, uma condição de vida, gente, de qualidade de vida muito baixa, que não tem o que nós temos hoje, que não tem um ambiente de moradia, que vive num ambiente de rua, né? Que vive em lixões. Então, a gente deve ter essa sensibilidade, né? Tá? Até para poder orientar esse paciente, trabalhar direitinho com ele, para que ele possa se sentir seguro, né? A forma farmacêutica também é importante conhecermos, a comercialização dos medicamentos, isso tudo estamos falando ainda aqui, olha, no capítulo 1 da introdução ao estudo da farmacologia. Qual a natureza da droga? Né? Que fármaco é esse? Possui interação medicamentosa? Tem algum tipo de tolerância, de dependência? Né? Então, essas informações serão passadas para vocês. Claro que a gente enxuga conteúdo, porque se nós formos falar de uma maneira que aborde tudo, não seria noções básicas de farmacologia. Por isso, o nome da disciplina, noções básicas. É aquilo que você deve conhecer para poder colocar em prática a sua assistência, tá? Já aqui no capítulo 2, vocês verão a administração de medicamentos, né? Que é a tão esperada, é o momento tão esperado de vocês aí, onde a gente aprende sobre vias e volumes, os princípios gerais da administração correta de medicamentos, é a medicação correta, é a quantidade correta, ou seja, é a dose correta, é a dose certa, é o paciente certo. Então, existe todo um passo a passo para que vocês possam colocar em prática, para que riscos sejam amenizados, sejam minimizados.
Riscos nós não eliminamos, nós não conseguimos eliminar por completo, mas nós podemos minimizar. De que forma? Principalmente os riscos do ambiente de trabalho nosso, de forma atenciosa, dando atenção, de forma prudente, né? Iremos trabalhar as diversas vias de administração, nós iremos trabalhar a via parenteral, falaremos também das outras vias, mas dando ênfase a essa via, que é a que vocês trabalham com maior frequência, via intradérmica, via subcutânea, vocês irão aprender também a fazer, via endovenosa, via intramuscular. Quais são os cuidados de enfermagem, né, durante a administração dessas medicações, por essas diversas vias, né, o volume adequado, o ângulo adequado, a forma como pegar numa seringa, a forma correta, vocês também irão aprender, porque nós iremos trabalhar, tá? Tanto é que a nossa disciplina ela é teórica e é prática também, tá certo? Já no capítulo 3, nós iremos falar sobre cálculos aplicados à administração de medicamentos, né? Os tão famosos cálculos, cálculos matemáticos, nós iremos também estar colocando em prática. Cálculos de gotejamento e regra de 3 simples, existe aí uma regra básica, né, que com o passar do tempo a gente acaba decorando essa regrinha, e aí a gente não erra mais com o decorrer do tempo, isso não é da noite para o dia. A gente não aprende da noite para o dia como fazer um cálculo de gotejamento de soro, como fazer uma regra de 3 simples. Isso é com a prática, é necessário praticar. Por isso que eu irei desenvolver bastante exercício com vocês, exercícios de fixação, exercícios de cálculos para que vocês possam aprender, tá? Cálculos de insulina também, os locais de aplicação da insulina, vocês aprenderão. Falaremos também sobre antidepressivos, estabilizadores do humor, claro que nada muito específico, né, de forma básica, fármacos antidepressivos, efeitos adversos, enfim, nós iremos trabalhar, né, essa disciplina de uma maneira otimizada para que vocês possam aprender. Uma coisa que eu levo sempre à minha vida e explico sempre para vocês em sala de aula: eu não me importo com quantidade. O que eu me importo é com a qualidade do aprendizado de vocês. Se vocês estão realmente, de fato, aprendendo. E quem já passou por mim sabe disso, né? Eu gosto de ver vocês aprendendo, não com quantidade, mas com qualidade. E aí a gente trabalha para isso. Saibam que eu sempre vou me colocar no lugar de vocês aí, como aluno, querendo também que tivesse à frente alguém que me orientasse da melhor forma possível. Então, se nós nos colocamos no lugar de vocês, eu tenho certeza que tudo dá certo, né? Enfim, nós iremos agora falar sobre o objetivo da disciplina, objetivo geral, objetivos específicos, e depois a gente vai falar sobre habilidades e competências, tá? Para a gente finalizar esse momento nosso aqui da apresentação da disciplina. Dentro dos objetivos da nossa disciplina, que é de noções básicas de farmacologia, nós temos como objetivo geral ter noções básicas de farmacologia para aplicar na assistência de enfermagem. É imprescindível que conheçamos, nós temos que conhecer de farmacologia para prestar a melhor assistência ao nosso paciente, né? Até porque somos nós da enfermagem, somos a enfermagem, né? Então, nós estamos 24 horas ao lado do paciente. E quem, na realidade, muitas das vezes, é apto para estar orientando somos nós da enfermagem. O médico, ele passa a visita, ele passa em visita naquele horário dele, mas ele não fica 24 horas ali, né, com o paciente, a não ser lá na UTI, né, que o médico tem que estar 24 horas, mas mesmo assim ele acompanha os pacientes pelos computadores, e aí quando intercorre é que ele vai até o paciente. Mas literalmente falando, quem está lado a lado prestando cuidado é a enfermagem.
Até porque a enfermagem, ela cuida do doente, né? E a medicina, o médico, ele trata a doença, é diferente, né? E aí, como objetivos específicos, nós temos que compreender os princípios gerais que regem as ações do organismo sobre as drogas e as ações das drogas sobre o organismo. Isso aqui eu repeti, tá, gente? Foi um errinho de digitação. Procurar desenvolver o raciocínio a partir de fundamentos fisiológicos e fisiopatológicos para melhor compreender o mecanismo de ação dos efeitos, das indicações, das contraindicações, reações adversas dos principais fármacos que são utilizados no tratamento, na profilaxia e no diagnóstico, né, de determinadas doenças, de determinadas patologias. Como justificativa da disciplina, a farmacologia, ela estuda as interações que o fármaco tem com os sistemas biológicos, a forma como a droga vai agir dentro do nosso organismo, dentro do organismo do paciente, né? Em toda a extensão do corpo humano. O conhecimento farmacológico irá ajudar o técnico de enfermagem a compreender o funcionamento do fármaco, as reações adversas possíveis e a terapia farmacológica correta. É necessário que você conheça do fármaco, né? Nós não somos mecânicos. Nós não é porque nós não estudamos mais de forma prolongada sobre o fármaco que nós não devemos conhecê-lo, né? Então é necessário que a gente conheça de farmacologia, né? E aí, como competências, conhecimentos e habilidades, eu gostaria de trabalhar para a gente finalizar aqui, tá? Olha, como conhecimento, nós temos aqui central o tema, né, o conteúdo do capítulo 1, como introdução ao estudo da farmacologia. E aí, como competência, você deve compreender os princípios gerais das ações do organismo sobre as drogas, como elas vão reagir no organismo, e a tua habilidade técnica é aplicar os princípios de uma boa prática medicamentosa, praticar da melhor forma, né, esse conhecimento adquirido aí no processo introdutório ao estudo da farmacologia. No segundo tópico, nós temos a administração de medicamentos, no que diz respeito às vias, principalmente falando. Como competência, você deve aprender a forma como se administra os medicamentos por diversas vias. Isso é competência nossa da enfermagem. E nós devemos, como habilidade, administrar os medicamentos pela via certa, administrar pela via certa, no paciente certo, a quantidade certa, ou seja, a dose certa, né? E no capítulo 3, falando sobre cálculos aplicados à administração de medicamentos, você deve saber fazer os cálculos de medicamentos a serem administrados. Nós devemos conhecer, nós devemos saber calcular para que a nossa habilidade técnica seja calcular corretamente a medicação que será administrada, para que nós evitemos erros, né? Então, dependendo de qual medicação que deve ser empregada, ela deve ser calculada na forma correta, né, para aquele paciente lá que está precisando receber essa medicação, tá? Então, essa foi o plano de aula da nossa disciplina de farmacologia, noções básicas, tá certo? E eu gostaria de finalizar a apresentação, tá? Quero encerrar também com o momento de gravação, tá? Para a gente retornar aí no nosso momento ao vivo.